Oi, turma, tudo bem? Eu sou o professor Adeblan e estamos prontos aqui para mais uma aula de História. O tema da nossa aula é esse aqui, deslocamentos populacionais. E hoje a gente vai especificar alguns movimentos, tá? Migrações, bandeiras, drogas do sertão e os caminhos às minas. O objetivo da nossa aula são esses: compreender o que é migração e o que são imigrantes, identificar os tipos de deslocamentos populacionais e refletir sobre as motivações que levam à migração. Entender o que foram as bandeiras e a relação entre as drogas do sertão e os deslocamentos populacionais no período colonial. Analise comigo essa imagem. Aqui a gente tem uma rodoviária, né? Uma rodoviária bem antiga. É tanto que a nossa imagem ela está em preto e branco, tá? Um ônibus lá ao fundo e várias pessoas. A rodoviária ela traz essa ideia para a gente, né? A ideia de deslocamento, de movimentação de pessoas indo e vindo, tá? E ao longo dos anos, diversos deslocamentos populacionais ocorreram no nosso país, ocorreram no Brasil. E essas pessoas elas se movimentavam por diversos motivos, geralmente sempre buscando melhores condições de vida. Então, quando essas pessoas se deslocam de um lugar para o outro, né, se movimentam, viajam de uma cidade para outra, a gente diz que aconteceu o quê? Um deslocamento populacional. Tá? E os imigrantes são essas pessoas que estão em movimento de um lugar para o outro, em busca de melhores condições de vida. Pode ser uma mudança temporária, né? A pessoa vai para passar 1, 2, 3 meses, como também pode ser uma mudança permanente. Ela vai embora de fato e começa a sua vida em uma nova cidade. Aqui a gente tem um mapa do mundo todo, olha só, com diversas culturas, diversos povos. E quando um imigrante ele chega em um novo lugar, ele não é só uma pessoa, né? Mas essa pessoa ele traz diversas características culturais, sua religião, sua forma de se alimentar, sua forma de viver. Tá bom? Porque nós somos um povo muito diferente e cada povo tem uma característica. E a gente precisa valorizar e respeitar toda essa diversidade. Aqui na nossa cidade nós temos diversos imigrantes, seja de outros países ou de outras cidades, com outros costumes, outra cultura que é um pouquinho diferente da nossa. Mas isso que é legal, conhecer todas essas diferenças e valorizar a diversidade das pessoas. No Brasil, desde o período colonial, houveram diversos deslocamentos populacionais. Um desses deslocamentos foram as bandeiras. As bandeiras foi uma expedição que aconteceu do litoral para o interior do país. Tá? Então, os bandeirantes eles saíam, né, em suas expedições com o intuito, sabe de quê? De caçar indígenas, né? Naquela época, os portugueses eles escravizavam os povos indígenas e as bandeiras eram essas expedições que tinham esse objetivo: procurar indígenas para escravizar e procurar minérios, procurar ouro, tá bom? As bandeiras, como elas aconteciam durante anos, elas acabavam por favorecer a criação de cidades. E com o descobrimento de ouro nessas regiões, as pessoas acabavam, né, ficando por ali e fundavam vilas, fundavam cidades. Um dos deslocamentos populacionais que ocorreu no período que o Brasil era colônia de Portugal foi esse, através das bandeiras. Aqui nós temos um mapa com as principais bandeiras do século XVII e do século XVIII. Então você observa que eles saíam ali da região de Santos, no estado de São Paulo, para o interior do nosso
país, Minas Gerais, tá bom? Para descobrir para ir atrás de ouro, para ir atrás dos povos indígenas, com o intuito de escravizá-los. Outro movimento que aconteceu também na região amazônica do nosso país foram as buscas pelas drogas do sertão. Mas o que são drogas do sertão, professor? Olha só, drogas do sertão é como eram chamadas algumas especiarias, como o cravo, a canela, a castanha do Pará. Então, quando eles descobriram toda essa riqueza que existia no interior da região amazônica, eles começaram a ir para aquelas regiões em busca desses produtos, tá? Então, a economia dessa região girava em torno dessas drogas, né? O cravo, a canela, o anil, castanha do Pará. E os colonos, eles utilizavam o trabalho, sabe de quem? Dos povos indígenas. Por quê? Porque eram eles que conheciam esses produtos, eram eles quem conheciam as florestas. Então, eles precisavam do trabalho dos indígenas para chegar até toda essa quantidade de produtos extraídos da nossa natureza. E aí, o que aconteceu também? A exploração de metais preciosos foi outra atividade, né, que favoreceu o crescimento populacional nas cidades no interior do nosso país, ali pelo século XVIII, tá? E tinha a figura dos tropeiros. Os tropeiros, eles eram uma espécie de comerciante, tá? Eles percorriam vários caminhos pela colônia, transportando uma grande quantidade de mercadorias no lombo de mulas. Essas expedições que os tropeiros faziam eram chamadas de monções, e eles transportavam essas mercadorias para as minas por meio de rotas fluviais. Aqui a gente tem um mapa do fluxo de mercadorias para a região das Minas no século XVIII. Então, de verdinho aqui na legenda, a gente tem representado o Nordeste, que fornecia gado vivo. De azul, a gente tem o Sudeste, que fornecia doces e farinha de trigo. Lilás, o Sudeste também, só que já da região do Rio de Janeiro, e fornecia tecidos, ferramentas e alimentos que vinham da Europa. E o Sul fornecia mulas e carne seca de laranja. E essa cor rosa está representando o núcleo da zona mineradora, que era para onde os tropeiros levavam todas essas mercadorias. Vamos retomar agora os conteúdos principais da aula de hoje, olha só. Então, as pessoas que se mudam de uma região para outra, elas são chamadas de quê? De imigrantes. Um dos fatos que favoreceu a criação de várias cidades e a mudança de pessoas de um local para o outro foi a exploração de minérios, como o ouro, né? Que criaram várias cidades no interior do nosso país. Já na região amazônica, o que favoreceu essa migração de pessoas foi a exploração das drogas do sertão. A castanha do Pará, a canela, o anil e diversas outras especiarias, tá? E olha só, os bandeirantes eles também foram muito importantes, porque através das expedições que eles faziam, né, para descobrir regiões e explorar ouro, foram criadas várias cidades e muitas pessoas se mudaram, migraram dos seus locais para as cidades que eles acabavam fundando. Só que os bandeirantes, eles também fizeram muito mal aos povos indígenas. Por quê? Eles também faziam expedições para capturar indígenas e explorar, escravizar o trabalho deles, tá bom? E isso fez com que muitos indígenas morressem através dessa captura para escravização. Agora que a gente aprendeu bastante coisa, vou te passar uma atividade para você fazer aí na sua casa. Olha só, acesse esse link que está aparecendo na sua tela, tá bom? Vai abrir uma nova página e você vai
praticar alguns desses conhecimentos que nós acabamos de compartilhar. Faz aí de casa para você aprender ainda mais. Por hoje é só e até o nosso próximo encontro. Tchau!